Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com o nosso coração muito feliz que nós estamos aqui iniciando a nossa manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixamos aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que estão nos acompanhando agora às 7h30 da manhã, mas também deixamos aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para os nossos amados irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso coração em Jesus para acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, um esclarecimento das palavras do Mestre, uma luz de doce consolação para o nosso coração. Então sejam muito bem-vindos, que hoje todos nós possamos receber em nossa alma aquilo que estamos mais necessitados. Que Jesus conceda para o nosso coração aquilo que a gente mais precisa no dia de hoje. E que possamos sentir o amor de Jesus nos preenchendo interiormente. Que possamos sentir esse amor do Cristo que cuida de cada um de nós, que nos ampara e que nos concede aquela gota de esperança nos dias mais difíceis. Que Jesus esteja aqui conosco, que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Bom, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui marcando o nosso 23º encontro, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra Há 2000 anos. Nós já chegamos, meus irmãos, na metade da obra. Estamos no capítulo 10 e lembremos que a gente combinou aqui juntos que ficaríamos alguns dias nesse capítulo 10, pois é um capítulo maior que os outros e contém muita coisa importante nesse capítulo. Então, meus irmãos, é de muita importância a gente mergulhar nos detalhes do capítulo 10 e podermos aí refletir unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus amados irmãos, nós estamos também acompanhando cada comentário que vocês estão partilhando aqui conosco. Muitos irmãos já leram a obra, também estão partilhando aqui o ponto de vista de cada trecho que a gente traz no dia. E isso, meus irmãos, preenche o nosso coração de alegria, pois nos sentimos cada vez mais próximos, unidos com o coração em Jesus. Então sintam-se, meus irmãos, muito bem-vindos e vamos dar continuidade aqui na nossa história hoje. Lembremos que ontem Lívia decidiu mudar-se. Públio partiu por meses em viagem. Ela não ficaria sozinha naquelas regiões. Ela precisava de novos ares e de um lugar seguro. Então Lívia decide ir com Ana e tua filha Flávia para ali a região da Samaria. Então ela vai mudar-se, passar um tempo fora, enquanto Públio também está fora de casa. Mas Lívia, ela decide fazer essa viagem com uma condição. A condição de que nenhum servo e mordomo fosse com ela. Ela queria ir simples, humilde, sem nenhuma das extravagâncias luxuosas daquela época. Ela queria uma viagem simples, discreta. Então ela gostaria de ir viajar apenas ela, Flávia, tua filha, e Ana, a tua empregada mais próxima. E elas partem, meus irmãos, em viagem. Uma viagem que é longa, na verdade, são dias ali viajando. Elas vão fazendo as paradas necessárias. É importante a gente dizer que foi um percurso muito tranquilo. Até o momento que elas chegaram até a casa do querido Simeão. Meus irmãos, Simeão recebeu lá na Samaria Lívia, Ana e Flávia para se hospedarem na casa dele. Uma casa simplesinha, mas com muito amor. Então elas foram se hospedar na casa do ancião Simeão.
E meus irmãos, agora chegou o momento da gente falar um pouquinho dele. Simeão, meus irmãos, ele já era bem mais velho e ele era parente de Ana, a empregada de Lívia. Simeão sempre seguiu os passos de Jesus. Inclusive, quando Lívia foi ter o seu contato com Jesus pessoalmente, Simeão estava presente. E ele também teve a oportunidade de conversar com Jesus pessoalmente. E o coração dele se abriu para viver o verdadeiro discipulado do Cristo. Ele se tornou um discípulo abnegado de Jesus. Ouvia cada pregação do Mestre, acolhia cada ensinamento de Jesus e vivia tudo isso. A esposa de Simeão já havia retornado para a vida espiritual e os seus filhos, cada um seguiu um caminho diferente. Então, digamos assim, que ele conduzia a vida dele sozinho, dedicando-se já na maioridade, pensa, ele já tinha uma idade, na verdade, avançada, a Jesus, mostrando para todos nós que, meus irmãos, não existe idade certa para seguir a Jesus, não existe idade certa para ser um trabalhador cristão, um trabalhador espírita. Basta a boa vontade no coração para a gente se dedicar ao serviço a Jesus, aonde quer que for. E Simeão é exemplo disso para nós, porque ele já era considerado um ancião. E mesmo assim ele se dedicava com toda boa vontade a Jesus. Então será ele que vai receber Lívia, Ana e Flávia em sua casa como hóspedes. E quando ele vê elas chegando, ele até chora de emoção, porque a alegria dele ali é imensurável de recebê-las em sua casa. Porque, lembremos, ele viveu aquele momento que Lívia encontrou também com Jesus. Então, eles já se conheciam, tudo bem, meus irmãos? Meus irmãos, então, quando elas chegaram, se acomodaram na casa, ajeitaram tudo certinho. E é importante a gente dizer que do lado de fora da casinha simples de Simeão, a gente tem algumas oliveiras ali, aquela árvore linda. E Simeão, em uma dessas oliveiras, ele colocou uma cruz ali, em símbolo de respeito a Jesus. A gente até refletiu sobre isso ontem, sobre como que os primeiros cristãos utilizavam a cruz em respeito ao Mestre Nazareno. Simeão seguiu esses passos dos primeiros cristãos e colocou ali uma cruz grande em símbolo de respeito ao Mestre Jesus. E de frente para essa cruz, ele tinha uma mesa simplesinha de madeira, com alguns bancos ainda mais simples. E todos os dias ali, mais ou menos no final da tarde, reuniam-se diversas almas para ouvir as palavras de Simeão. Palavras essas que eram os esclarecimentos de Jesus. Então, Simeão, ele era um pregador do Cristo. Ele pregava os ensinos de Jesus. Então, frequentemente, as pessoas iam já, se encontravam mais ou menos naquele horário, para abrir o coração para Jesus, através das palavras de Simeão. Meus irmãos, Emmanuel nos diz algo muito interessante, que naquela época a gente ainda não tinha os evangelhos escritos. A gente não tinha os evangelhos grafados. Tudo era guardado no coração que Jesus falava, ou algumas pessoas, elas tinham os pergaminhos porque anotavam certas coisas que Jesus dizia. Simeão, ele tinha alguns pergaminhos ali. Ele guardou muito bem as palavras de Jesus. Então, ele pregava aquilo que ele ouviu do Mestre. E ele ia repassando esses ensinamentos. E ele falava muito com o coração mesmo. E vai chegar um dia, exatamente no horário dessa reunião que eles faziam, estavam ali, embaixo daquela oliveira linda,
com aquela cruz, cheio de pessoas reunidas em volta daquela mesa, na expectativa de ouvir as palavras de esperança que Simeão trazia. E em um desses dias, no momento da pregação da palavra, Simeão ele vai estar tocado espiritualmente para falar. E ele irá dizer docilmente: apenas um de seus discípulos mais queridos se conservava ao pé da cruz, amparando a sua mãe no angustioso momento. Dos seus habituais seguidores, poucos estavam presentes na hora dolorosa. Certamente porque nós, os que tanto amávamos, não podíamos externar nossos sentimentos diante da turba enfurecida, sem graves perigos para a nossa segurança pessoal. Meus irmãos, esse é apenas um trechinho das palavras de Simeão naquele momento que eu desejei trazer aqui pra gente nesta manhã de sábado, porque, por outras palavras, Simeão está dizendo que no momento da crucificação, apenas o apóstolo querido João estava ali aos pés da cruz. Aonde estavam os outros apóstolos? Aonde estavam os discípulos queridos de Jesus? Talvez o medo os impediu de estar ali, naquele momento, com Jesus. O medo das consequências, o medo do que os romanos poderiam fazer, travou cada discípulo de estar com Jesus naquele momento. Foram poucos os que tiveram a coragem da fé de estar ali com Jesus. Simeão vai compartilhar essas palavras com todos aqueles que estão com a alma aberta para acolher. Meus amados irmãos, esse momento que Simeão está dizendo, partilhando essas palavras, nos faz muito lembrar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, item 13, que é justamente uma passagem que vem nos falar sobre a coragem da fé. A coragem de estar com Jesus em qualquer situação que for. De não ter medo, não ter receio, não ter vergonha e não colocar Jesus em segundo plano em nossa vida. Mas colocar Jesus à frente de tudo. O que fazemos, o que falamos, o que desejamos, o que pensamos. Coragem da fé. Coragem de colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Coragem de colocar toda a nossa confiança em Cristo. Aonde estava essa coragem há 2000 anos atrás nos discípulos de Jesus? O que os impedia de estar com Cristo? O medo, o receio, a vergonha? O colocar-se à frente de Jesus? E muitos nesse momento podem estar se questionando. Mas Ana, isso foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Hoje já estamos em outra era, em outra situação, em outro contexto. Como que isso se aplica em nossa vida nos dias atuais? Olha, meus irmãos, os ensinos do Cristo são para todas as eras, todos os momentos, cada dia da nossa vida. Já se passaram 2000 anos e esse momento vivido há 2000 anos atrás ainda tem muita semelhança com os nossos dias de hoje. Naquela época, os discípulos não estiveram com Jesus naquele momento por medo, por vergonha, por receio,
E hoje, a pergunta que eu faço para todos nós, inclusive para o meu coração também: o que tem nos impedido de estar com Jesus em nosso dia? O que tem nos impedido de estar com Cristo em cada momento do nosso dia? O contexto mudou, a história mudou, os anos passaram. Mas a gente ainda se assemelha a esses discípulos do Cristo de há 2000 anos atrás, pois ainda colocamos coisas à frente de Jesus. Empecilhos, para depois no final do dia a gente pensar: não tivemos tempo de estar com Jesus hoje. Colocamos tantas coisas à frente que não estivemos com Jesus em nenhuma hora, em nenhum segundo do nosso dia. Hoje, o que nos impede de estar na presença de Jesus? Será que são as distrações materiais? A ganância? O querer viver só para trabalhar, trabalhar e trabalhar? A conquista das coisas puramente materiais? Os nossos desejos tão passageiros? Eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, e nada de errado. Mas às vezes a gente fica pensando só nessas coisas que a gente quer conquistar e não se lembra de colocar Jesus à frente disso. Aí a gente não fica com Jesus no nosso dia, porque o nosso pensamento está distante de Jesus, porque o nosso coração está distante do Mestre, porque a gente ainda acha que pode caminhar sem segurar nas mãos do Cristo. Aí a gente quer fazer tudo sozinho, sem sequer levar o pensamento a Jesus e conversar com Ele antes. A gente tem evitado muito estar na presença de Jesus, do nosso Mestre Nazareno, por coisas passageiras da vida. Porque o nosso pensamento está ocupado o tempo inteiro com as coisas do mundo virtual, com o mundo da internet, mundo material. E a gente vai se esquecendo do mundo espiritual, da vida espiritual, da vida cristã, da vida espírita, com Jesus. Temos deixado de viver com Cristo, de estar na presença de Jesus. Talvez naquela época era por medo de mostrar a opinião deles de seguir o Cristo. Hoje em dia, a gente não precisa ter medo para ser cristão, para ser espírita. A verdade é que a gente deixa de estar na presença do Mestre hoje em dia é por tantas distrações que a gente coloca no nosso dia. Porque a gente ainda tem colocado os nossos desejos e a nossa vontade à frente da vontade de Jesus. Olha, meus amados irmãos, hoje a gente gostaria de inspirar a todos a pensarem um pouco o que tem nos evitado a estar com Jesus. A viver cada momento do nosso dia com o pensamento no Cristo. A colocar Jesus à frente de cada decisão e cada escolha nossa. Ontem a gente falou sobre essa vida acelerada que a gente anda tendo. E eu vou complementar aqui algo. Vivemos de forma tão acelerada, querendo satisfazer os nossos desejos egoístas e orgulhosos, que nos esquecemos de estar na presença de Jesus. Que possamos nos lembrar disso e estar com Jesus a cada momento do nosso dia. A cada momento. Para não nos assemelharmos aos discípulos do Cristo que não estiveram na presença dele no momento que Jesus estava precisando. Bom, meus amados irmãos, fato é que Simeão estava ali nessas palavras tão inspiradoras, partilhando para aquelas pessoas.
A reunião encerra e Simeão, ele vai conduzindo ali depois aquelas horas com o coração aflito, porque ele sente que algo vai acontecer, que algum momento muito importante, desafiador, está para chegar. E ele começa a sentir essa angústia no coração, como se ele estivesse recebendo esse aviso, essa inspiração de que é necessário orar e vigiar, porque algo vai acontecer. E realmente, a inspiração de Simeão estava certa. Algo muito grave irá acontecer. Algo muito triste vai acontecer. E a gente vai descobrir isso amanhã, meus irmãos. Amanhã descobriremos o que vai acontecer com Lívia, Ana e Simeão. Algo que vai tocar profundamente o nosso coração. Mas amanhã a gente mergulha neste momento da história. Hoje fiquemos com essa reflexão para o nosso coração. Lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Que possamos levar as palavras de hoje em nosso coração e que elas possam gerar bons frutos para a nossa vida. Que Jesus esteja vivo dentro do nosso coração. Que possamos estar na presença do Mestre em cada minuto do nosso dia. Que assim seja.